Que rápido, né? Oi, Lu! Que rápido! O Lucas mandou mensagem. Ai, obrigada. Esperar o Rodolfo entrar. Acho que o Rodolfo já entrou. Rodolfo, você precisa solicitar pra mim, eu acho, pra eu te autorizar a entrar na live comigo. Oi, Vi. Olá, Gilmar. Ai, apareceu aqui. Opa! Opa, estamos aqui. Deu certo. Estamos. Tudo bem, Rodolfo? Graças a Deus, tudo bem. Tá? Ah, que bom. Hoje eu tô esperando ter uma aula, hein? Tem várias perguntas aqui para você que o pessoal foi mandando, né? Não sei se vai dar tempo da gente responder todas, né? Vamos tentar, vamos tentar aí respondendo durante a live. Eu sei que algumas são mais longas do que outras, né? Mas vamos tentar responder todo mundo. Eu recebi bastante pergunta repetida também. As dúvidas mais frequentes eu coloquei logo no início, né? Que o pessoal mandava, às vezes dúvida muito parecida. Mas aí a gente vai conversando então, né? A primeira pergunta que eu ia fazer para você, Rodolfo, é sobre pastagens indicadas para terrenos que alagam. Foi uma pergunta que o Tiago fez e algumas outras pessoas fizeram perguntas semelhantes também, para lugares que chove muito e tudo mais. Eu não sei se tem algum tipo especial aí que você poderia falar que se adapta mais, enfim. Quando você fala em pastagem de uma maneira geral, aí existem várias opções, né? Uma das opções Aham. mais conhecidas é a medícula, a dictioneira, né? Que ela pode ficar 100% alugado num lugar raso, tá? Se você pensar em termos de bovinos. Mas se você pensar em termos de equinos, aí você reduz muito as tuas opções, né? E Ah, tá, legal. uma delas que poderia ser utilizada para equinos é a Ermátria. Tá? A Ermátria, ela também é de rama, né? Meio parecido com os Coscross, só que ela é bem mais o talo é maior, tudo, e essa vai na água, vai no banhado, tá? Ah, tá. Então, a grama castelo, o capim torpedo, é um pânico, é aquele capim que ele entra na água mesmo, tá? Inclusive, lá em casa nós temos, É. e principalmente na época seca, as vacas de leite, ela entram no açude para comer. Porque essa grama castela, ela é um pânico máximo, ou seja, é a mesma da espécie da mombaça, da Tanzânia, tá? Do Ah, legal. aruano, né? E ela serve tanto para equino quanto para bovino ou é mais bovino? É que você falou de gado aí na sua. Não, ela serve também para equinos, né? Mas se eu Tá, pensar numa área que alaga mesmo, o ideal para equinos seria a hemátria. Estou falando água tá. que é o local que é com lâmina. A segunda opção seria a almidícula, e a dictioneira, mas a gente sabe alguns casos que pode correr a cara inchada no animal, né? Tá? Então, Tá. se você fala de pecuária, de gado, você tem um leque muito maior. Quando se fala Maior. de equinos, Restringe um reduz pouquinho. as Tá possibilidades. legal. Legal, Rodolfo. E aí, o pessoal do Rancho Colorado perguntou também sobre adubação ou irrigação constante. Qual seria a melhor? Adubação ou... Irrigação constante.
Tá. Vamos pensar, você arquiteta vai entender muito melhor do que eu vou falar. Nós vamos construir uma casa, nós vamos construir uma cocheira, uma baia, tá? Você começa como? Com alicerce, tá? O que é o alicerce de uma pastagem? É correção de pH, é adubação de fósforo e adubação de potássio. Você tem que deixar esses pontos corrigidos. É o alicerce do pasto. O que é levantar a parede do pasto? O que é crescer o pasto? É adubação nitrogenada. Se você tem um bom alicerce, você tem um crescimento muito forte, uma resposta muito grande de adubação nitrogenada. E qual é a última etapa da casa? É o telhado. Cobertura. Uhum. A cobertura. Qual que é a última etapa de uma pastagem? É a irrigação. Porque é comum as pessoas perguntarem para mim sobre irrigação, mas se não estão fazendo a lição básica. A irrigação, ela é cara para implantar e é cara para manter, seja motor diesel, seja motor elétrico. Você jogar água num solo que está ácido, que tem pouco fósforo, que tem pouco potássio, ou não colocar o nitrogênio suficiente, você está jogando dinheiro fora. Tá? Então, você só pode pensar em irrigação depois que toda a lição de casa anterior tiver feita. Entendi. Então é tudo um processo, né? Uma etapa depende da outra. Legal. Irrigação é o último degrau da escada. Se você não fizer a lição de casa, vai jogar dinheiro fora. É a cobertura da casa, né? E aí teve uma pergunta também que eu recebi bastante sobre pastagens em lugares muito secos. Qual seria mais indicada em local de clima bem árido? Enfim, teve algumas variáveis aí dessa pergunta, mas basicamente era essa a dúvida do pessoal. Bom, logicamente, a melhor situação para um lugar muito seco, vamos pensar aí semiárido, né, lá do Nordeste, colocando a situação aqui do Brasil. Se houver possibilidade de irrigação, resolveu o problema e aí você tem um grande potencial de crescimento. Aí você pode explorar os capins com uma produtividade muito maior do que se explora aqui. Só para você ter ideia, em feno. Aqui na região, aqui em São Paulo, na região sul e sudeste, se faz em torno de 4, se tudo correr bem, 5 cortes por ano. No Nordeste, você pode fazer 9 cortes por ano. Nossa! Tá? Ou seja, você tem praticamente o dobro da produtividade de feno no Nordeste do que aqui em São Paulo. Por quê? Você tem o benefício do sol o ano inteiro, você tem o benefício do calor o ano inteiro, que é que a planta precisa crescer. Você tem a restrição de água. Se você coloca água, você tem uma situação, inclusive, muito mais favorável do que sul, sudeste e centro-oeste. Vamos pensar que você não tem a possibilidade de irrigação. Tá? Aí, a gente pode pensar em algumas possibilidades, tá? Que, inclusive, já são bastante utilizadas. Um é o capim buffel. Tá? Ele já é bastante utilizado. Ele suporta uma quantidade de água baixa. Tá? Você tem também o Urocoa, né? Que também são regiões, são forragens para baixíssima precipitação. Tá. Você tem também, inclusive, andropólogo. O andropólogo é o seguinte, ele aguenta, assim, ele produz com pouca chuva e depois ele é um bom capim para você fazer um pastejo ferido. Tá? Então, eu ficaria com essas 3 opções, caso não tenha irrigação. Se você tiver irrigação, você está melhor do que a região sul, sudeste e oeste. Tá, se não tiver irrigação, Urocoa, Buffel e o andropólogo. Tá, legal. Essas 3 opções sem a opção de irrigação, então seria show de bola. Uma pergunta que a gente recebeu bastante também, eu acho, até pelo tema do Instagram, né, da gente falar muito de arquitetura, foi de tamanho de piquetes, né? A Stephanie perguntou especificamente qual seria o tamanho mínimo do piquete para um garanhão. Eu não sei muito bem se a
se a ideia é ter a pastagem, enfim, eu não sei se é para exercício, seria somente, mas enfim, você consegue dar um dimensionamento aproximado para gente, Rodolfo? Para garanhões, o ideal é de 2.500 a 3.000 metros quadrados por animal. Lembrando Ah, que legal. se tiver dois piquetes, você não pode ter uma cerca única, né? Você tem que ter uma cerca de pelo menos 1 metro de distância uma da outra e, se possível, você colocar em uma cerca viva. Você não pode fazer piquete para garanhões com uma cerca em comum. Vai ter problema. Mas aí, Muito importante. 2.500, 3.000 metros quadrados. Tá, legal. E aí, teve uma outra pessoa que fez uma pergunta bem parecida, foi o pessoal do Rancho 3L. Como dimensionar a área de pastagem em função do número de animais? Eu não sei como é que você costuma fazer essa conta, né, Rodolfo? Porque às vezes a gente tem mais de um animal por piquete, né? Enfim, eles falam muito sobre conforme aumenta o número de animais, você vai diminuindo a proporção de área. Como é que você costuma fazer para dimensionar essas áreas? Tá. Bom, quando a gente vai fazer um projeto de um aras a partir do zero, tá, a gente precisa, primeira coisa, pensar quantos animais no final o proprietário pretende ter de animais. E não adianta eu quero ter tantos cavalos. Eu preciso saber por categoria. Quantas receptoras, quantas éguas, quantos animais de trabalho, quantos potros de 12 a 24 meses. Tá. Com o número total de animais, eu vou transformar isso aí na necessidade de consumo de pasto para cada categoria. Tá? Por exemplo, eu vou ter 30 receptoras. Bom, então eu vou calcular o quanto essas receptoras consomem de pasto e vou calcular o tamanho desse pasto que precisa. Tá? O que é interessante é que em um área planejado, o setor das éguas geralmente é menor do que o setor do que potros. Né? Os pastos das éguas, das receptoras, são menores do que os pastos. Por quê? Porque é calculado em cima da quantidade de matéria necessária. Uma coisa que é interessante, eu falei para você a respeito da necessidade de você fazer o alicerce de um pasto. Tá? Então, você tem que trabalhar muito bem pH, fósforo e potássio. E eu falei que levantar a parede seria adubação de nitrogênio. Se você tiver com o teu alicerce muito bem feito, você pode fazer uma edificação de 1 andar, 2 andares, 3 andares, 4 andares. Em que sentido? A adubação de nitrogênio, nitrogenado, o capim responde muito. E tem uma parte que o crescimento é linear. Se você tem um alicerce bem feito, você dobra a quantidade de adubação de cobertura, ele dobra a produção de capim e dobra a capacidade de você colocar animais no teu aras. Se você triplica a quantidade de nitrogênio, triplica a quantidade de produção de capim e triplica a quantidade de suporte de animais no teu aras. Desde que o alicerce seja bem feito, senão a casa cai. Tudo isso é calculado no projeto, tá? Sim, então, basicamente, então você consegue em uma área ter uma produtividade melhor também, né? Sim, muito melhor do que o pessoal costuma fazer, tá? Nos projetos que a gente faz, a gente levanta exatamente quanto tem de área disponível, quantos animais a pessoa pretende chegar no final, a gente vê, ou calcula o quanto vou ter produzido de pastagem, e aí eu calculo o quanto de adubação de nitrogênio vou ter que usar para exatamente ter comida para todo mundo. Tá, legal, entendi. Maravilha, então. Tiveram algumas pessoas que perguntaram de tipos específicos, né? Então, o Diego perguntou o que você achava do capinhares para cavalos. Também teve uma pergunta sobre o Atlas Matsuda. E depois teve um outro que perguntou sobre a utilização do BRS Curumi no pastejo rotacionado para equinos. Esse foi o Toninho. Mas, enfim, desses 3 tipos, o que você acha? Eles funcionam bem para cavalos? Depende da região? Como é que é?
Veja só, o Ares, eu especificamente nunca tive experiência com cavalo no Ares, mas o Ares também é um pânico, ou seja, é da mesma família da Tanzânia e da Mombasa, e ele é recomendado pela Matsuda, que lançou ele, para equinos. Tá? Então, ele tem a sua recomendação para equinos, embora eu ainda não tive experiência. Tá, Ele falou entendi. do curumim, né? Como é? É, isso. Esse Tem também, ele é um capim-elefante lançado pela Embrapa. Esse é recomendado também para equinos. Tá. Uhum. Legal. E aí teve um outro que falou, que perguntou qual seria a melhor opção de semente para pastagem, para se plantar? E teve o do Rancho Dom Pedro também, foi bem parecido. Qual o capim ideal para cavalos, né? Eu acho que essas duas perguntas se complementam, né? Qual a melhor opção, qual o ideal? Veja só, se você for pensar nas gramas baixas, tá? Você tem o vaqueiro, que a produtividade dele é menor, porque o vaqueiro ele não é da família do Tifton, tá? O Tá. vaqueiro é outra espécie, né? Ele tem uma produção mais baixa em relação às bermudas, ao Tifton, tá? Ele tem um problema de é difícil você controlar a braquiária no meio dele. A outra opção de semente aí está sendo Tierra Verde, que está prometendo muito, mas Perdão, é o que verde? Tierra Verde, Ah, tá. vamos falar em É, em portunhol aqui, espanhol. Tierra Verde, tá? Que está Tá. prometendo bastante, né? Aí, realmente, ele é da família do Tifton, tá? Ele é da família do Ah, Tifton. tá. Tá? Uhum. Então, esses seriam os capins ideais, né? E fora ele, tem a mombaça, a aruana, tá? Aí que o pessoal tem usado, que são pânicos, né? Que existe uma controvérsia muito grande de você usar os capins pânicos para alimentação de cavalo, tá? Por exemplo, o próprio mombaça ou aruana. Eu tenho clientes que têm quantidade grande de animais em cima de mombaça. E o cavalo não tem nenhum problema aí, de intoxicação. Mas há uma controvérsia muito grande. E aí, quando o cliente meu vem perguntar, Rodolfo, o que você acha de mombaça para cavalo? Eu falo, pergunta para o teu veterinário. Se ele aprovar, a gente faz. Tá? Mas eu conheço muitos aras grandes e de O cavalos de Marcos está alto falando aí que valor. dá alergia no cavalo dele. Já Então, falou. agora veja só, a Tanzânia, ela tem um princípio tóxico muito maior do que a mombaça. E os dois são praticamente iguais. Tá? Conversando com o pessoal da Embrapa, eles mesmo falaram, Rodolfo, evite ao máximo Tanzânia para equinos. Mombaça, não colocar essa restrição. E o Tá. próprio Aruana é uma mombaça anã, né? A Aruana, ela é recomendada. Tá? Alguns produtores acham ruim você trabalhar com os pânicos, porque a nervura central da folha, né, ela é bastante dura e o pessoal reclama que às vezes corta aí a boca do animal, o focinho do animal, né? Não tenho visto em todos, mas repito, Tem algumas tenho pessoas vários que reclamam clientes que disso. trabalham com os pânicos, que daí a vantagem é por semente. Um dos problemas do pânico é que você não tem um herbicida adequado que mata a braquiária e não mate, por exemplo, a mombaça. Então, com o tempo, a braquiária vai tomando conta. Acaba. Tá? Tá. Eu, particularmente, estou fazendo um experimento aí que eu acho que em pouco tempo a gente vai resolver isso aí. Tá? A gente vai conseguir um certo manejo com alguns herbicidas aí, que você vai passar, vai torrar a braquiária e vai sobrar a mombaça, a aruana, Ó, que assim. Tá? maravilha. Por enquanto não tiver todos confirmados, Tá em a estudo gente não pode ainda. divulgar. Né? Eu brinco que eu testo muitas coisas com meus clientes e, logicamente, eu vejo uma possibilidade teórica, eu converso com o meu cliente. Né? E a gente testa muita coisa. E eu brinco que o que dá certo vira palestra. O que não dá certo, ninguém fica sabendo. Ah, é, né? Então, a gente tem muitos campos de experimentação aí com os clientes. Sim.
Tem que ir testando para saber o que funciona, né? Só assim você vai saber se funciona mesmo ou não. O Murilo, Rodolfo, está perguntando do capim vaqueiro, se é mais resistente que o Tifton. Eu acho que você tinha falado aqui em algum momento do capim vaqueiro, né? É, é mais resistente? Depende do local? Como é que é? Não é mais resistente. Não é? Ele produz pelo menos 30% a menos. Ah, tá, E legal. ele tem Maravilha. grande problema com a braquiária, porque o produto que você usa para matar a braquiária, você danifica o vaqueiro. Dá uma fitotoxicidade extremamente alta no vaqueiro. Tá. Tá? O Marcos também está perguntando aqui pela segunda vez se ele pode fornecer tamani, eu não sei como é que se pronuncia, para o cavalo dele. Tá, eu não tenho uma experiência. Na literatura fala que sim, mas assim, eu Tá. não tenho experiência e não gosto de recomendar aquilo que eu Acho que você não mesmo, conhece. tá, na Tá. prática com meus clientes. Assim acontece comigo também. Às vezes o pessoal pergunta de um material, eu falo, olha, não conheço, né? Então a gente sempre fica um pezinho atrás. A Giovana perguntou qual o melhor capim para Nelore e quanto tempo dura um pasto reformado. Bom, o Nelore, aí você tem um leque muito grande, né? Você tem as braquiárias e você tem os pânicos. Então, Tá. assim, o tipo de capim para o Nelore vai depender da fertilidade do solo. Se eu tenho um solo mais fértil, vamos trabalhar com os pânicos, que produz um valor, que produz muito mais massa, tem uma produtividade muito maior e que tem um valor nutritivo muito melhor também. Os pânicos, eles trabalham de 12 a 14, até 18% de proteína, eu já mandei analisar e tive esse valor nos pânicos. Tá? Enquanto as Legal. braquiárias, elas trabalham de 8 a no máximo 12. Claro, se eu tenho um solo de alta fertilidade, vale a pena os pânicos. Se eu tenho um solo de uma fertilidade melhor, eu tenho que ir para as braquiárias, principalmente as braquiárias brisantas, que são os braquiarões, aí, todas essas variedades. Mas ela tinha perguntado uma coisa importante também, quanto tempo dura um pasto, né? Isso, um pasto reformado. Se você cuidar bem do seu pasto, teu É. neto vai estar colocando animais nele. Ou teu Ai, que coisa bisneto. maravilhosa! O pasto, ele é ad eternum, se bem cuidado. Por quê? Uma toceira de capim, ele tem vários perfilhos, tá? Então surge um brotinho novo. Esse brotinho novo, ele se desliga do perfilho e ele cresce, ou seja, o pasto está sempre se renovando. A toceira de braquiária que você está vendo hoje não é a toceira de braquiária que você viu ano passado. Ou seja, o que faz com que um pasto se acabe são duas coisas basicamente. Tá? Até algumas palestras a respeito de reforma de pasto, eu gosto de começar falando, antes de falar sobre implantação de pasto, vamos falar sobre a destruição de um pasto. Né? O que leva um pasto a se acabar? É. Basicamente duas coisas. Ou eu deixei ele passar fome, não trabalhei com a fertilidade do solo, ou eu manuseei errado ele, eu não respeitei a altura dele. Aí o pasto se acaba. Tá? Se você respeitar essas coisas, você tem pasto por 5, 10, 20, 30 anos. Como há 40 anos tem pasto lá na Exal, que tem mais de 40 anos, sem nunca ter sido reformado. Olha só ser bem tratado, né? E bem alimentado, né? Também. Sim. O Marcos está aqui perguntando, eu acho que ele já tinha. Sua pergunta estava aqui. Não, Marcos não, perdão, Diego. Está perguntando aqui na live, mas a pergunta dele já era a próxima. Se tem um capim que pode atender cavalo e boi, se você tiver equino e bovino no mesmo pasto, aí se tem alguma coisa que pode atender os dois. Pode, tem muitos, né? O boi praticamente ele vai comer tudo, né? A questão é os equinos. Tá? O cavalo é mais chato, Veja né? só, por exemplo, se você vai trabalhar com um gado de leite alta produção, você vai trabalhar com o Tifton, com as Cross, Gigs, né? Se você, para gado, eu falei, a Mombaça tem muito aras que trabalham sem problema nenhum, é um alimento excelente para os animais, para os bovinos também, tá? Então, Tá, a Mombaça pode trabalhar com isso aí, né? E os tá. sílabos também. Viu? Tá, legal.
O Aras Cachoeirinha tá perguntando se todo... você falou que cavalo é um pouco mais enjoado, né? Mas todo capim de cavalo boi pode comer também? Sim, eu quero mandar um abraço lá para a Beth, lá do Aras Cachoeirinha. Aras Cachoeirinha, Ah, nós fizemos, eu acho que a implantação lá, eu acho que foi do ano 2000, né, Beth? Acho que 2000, 2001, então nossa, já faz faz um 20 anos, tempinho. acho que nós implantamos lá no Olha Aras só. Cachoeirinha. E assim, as postagens que ela faz, ela aprendeu muito bem a manejar os passos. Os passos são Ah, que lindos, né? legal. É bom, Ah, né? Quando o cliente cuida, a gente fica feliz, né? sim. E com tudo isso, Legal. esqueci a pergunta, qual é mesmo? Não, então, se o capim que atende os cavalos, ele atende. Qualquer capim que atende os cavalos, ele atende o boi. Atende, atende. Tá. A questão é que, logicamente, eu não vou colocar uma vacada de cria num Tifto 85, porque o Tifto 85 ele é mais caro para formar e mais caro para manter. Se uma vacada Nelore de cria pode comer um capim mais barato e mais fácil de manter, é melhor. Não tem necessidade. Tá. E aí a Fabiana perguntou aqui: qual a altura ideal do pasto e quanto tempo de rodízio de piquetes também seria o ideal? Tá? A altura ideal do pasto vai depender de cada tipo, de cada espécie, tá? Tá. A anatomia do pasto é totalmente diferente. Se você pensar nas gramas bermudas, ativos, pastoros, dignos, o ideal é você colocar os animais entre 20 a 30 centímetros e você retirar entre 7 a 10 centímetros, que é onde você tem o pico de crescimento. Tá? Se você pensar nas bermudas. Se você pensar nas braquiárias, você deve colocar os animais em torno de 40 a 45 centímetros e retirar com 20. Se você for pensar nos pânicos, você tem que colocar entre 80 e 90 centímetros e retirar com 30 centímetros. Tá? Ou seja, Tá. a gente tem que respeitar a anatomia de cada grupo de pastagem. Legal, muito, muito interessante pensar assim, né? Não existe uma regra geral para todos, então depende de cada da anatomia de cada espécie, como você falou, né? O Eduardo perguntou também o que plantar para cavalos em bosques com muitas árvores e muitas sombras. Essa foi uma pergunta frequente aí. Tiveram acho que mais duas pessoas que perguntaram de lugares com bastante árvore, com sombra, com mata, enfim. Foi uma pergunta meio frequente. Sexta-feira eu estive num local que a gente vai plantar Tifton numa parte de árvore rala, né? Se eu tiver uma parte de árvore fechada, todos eles vão sofrer muito, porque são plantas que precisam de muita luz. Então, se eu tiver um local onde haja ou onde não haja incidência direta do sol, realmente eu falo que vai ser difícil. Você vai plantar, por exemplo, vamos lá, o Tifto 75. O Tifto 75 das Bermudas é o tratorzão, tá? Tirando Uhum, a estrela africana, que é muito boa, mas que cavalo não come, né? tá. Mas o crescimento dele vai ser muito menor se eu tiver um lugar muito sombreado. Se eu tiver um bosque mais raleado que entre a luz direta, tranquilo. Tá, maravilha. Quais são os primeiros cuidados após o plantio de Tifton? Adubo, irrigação, herbicida? O pessoal do Rancho Colorado perguntou isso. Tá, os primeiros cuidados é o seguinte. Primeira coisa, você plantou, 30 dias depois do pegamento, dá comida para eles. Adubação nitrogenada. E por que esperar esses 30 dias? Se você planta a muda de rama, ela não tem raiz para absorver a adubação. E o nitrogênio é muito lixiviado. Então, o primeiro cuidado é 30 dias após o pegamento. Quando ele começa a emitir o broto, é dar comida para ele se alastrar, soltar a estolão se alastrar. E depois, conforme for, é trabalhar com os controles de plantas daninhas, principalmente braquiária. Né? Tá. Aí Uhum. é fazer o manejo de herbicida. Tá, legal. A André aqui está perguntando para áreas sombreadas, posso usar amendoim forrageiro? Acho que ela estava falando da pergunta anterior que a gente estava comentando Sim. aí para essas áreas mais de mata. Sim.
O amendoim forrageiro, como uma leguminosa, ela vai nessas áreas, né? Mas ela também não tem a mesma resposta de produção ah, aí dos sínodos a plena luz ou numa região mais sombreada. Mas essa numa região fechada, o amendoim forrageiro vai melhor do que as bermudas. Tá, legal. É, o Fernando perguntou se o capim aruana serve para feno. O capim aruana, que é um pânico máximo, que é um capim muito bom, inclusive até para cavalo é bom, porque o aruana é uma Tanzânia anã. Enquanto a Tanzânia, uma mombaça, cresce de 80 centímetros a 1 metro, o aruana ele cresce em torno de 60 centímetros. Tá? Então ele é bom para isso, bom para bezerros, desmame. A questão que todos os pânicos, ele tem, o colmo dele é mais grosso e a nervura central, né, a nervura principal também é mais grossa. Isso demora muito a desidratação. Tá? É possível fazer feno dele? É possível, mas ele vai ter que ficar muito mais tempo no campo por causa da nervura principal ser mais grossa. Portanto, demora mais perder água, demora muito mais a desidratação. Né? Se for pensar em alguma coisa em termos de fenação, eu voltaria nas gramas bermudas, que o talo é fino, seca rápido. Tá, legal. Teve uma pergunta também de tamanho de piquete para égua recém-parida com potro ao pé. Ele perguntou junto com aquela pergunta do Garanhão, eu acabei não acompanhando na hora. Para o Garanhão, você tinha falado de 2.500 a 3.000 metros quadrados, mais ou menos, né? Sem ser a mesma cerca para os dois animais. E aí, para a égua com potro ao pé. Qual seria? Seria mais ou menos o mesmo tamanho, Rodolfo? Não, você pode trabalhar com 2.000 a 2.500 metros quadrados por animal. Porque é muito comum aí em algumas áreas trabalhar mais do que 2 receptoras por piquete, né? Então vamos pensar em torno de 2.000 a 2.500 metros quadrados por animal. Tá, legal. E aí o Felipe perguntou também como fazer plantio de azevém em Tifton. Tá, o plantio de azevém em Tifton é uma situação que é bastante utilizada na nossa região, né? E você pode fazer a sobressemeadura. O que você faz? Você coloca os animais, abaixa bastante o Tifton e joga, né, a aveia e coloca os animais em cima para o caso do animal enterrar. Tá? Você tem um rendimento muito melhor, um stand melhor, se você usar uma semeadora de trigo, tá? Que ela enterra superficialmente a semente. Agora, uma coisa que é interessante, inverno quente, né? Eu quero falar inverno, região de São Paulo aqui. Né? Se você tem um inverno mais quente, a aveia sofre, porque no caso o Tifton ou o Coscross, ela não para de crescer, então ela segura a aveia. O inverno, quanto mais frio, ela se desenvolve melhor, porque ela não tem a competição aí exatamente dos Cynodons, tá? Deixa eu explicar um pouquinho. Os Cynodons, quando eu falo Cynodons, eu estou falando Tifton, Giges, eu estou falando Russell, eu estou falando Coscross, tá? Que também são as gramas bermudas, também envolve também aí as estrelas, a grama estrela. Tá, legal, maravilha. O pessoal do Rancho Colorado, eles também tinham perguntado qual a temperatura mínima para pulverizar com veneno à braquiária. Tá. Abaixo de 21 graus, o resultado é muito baixo. Tá? Ou seja, não se faz pulverização no inverno. Mas não significa que a 22 graus ele vai fazer um super controle. Tá? Quanto mais quente, o resultado é melhor e dá menos rebrota. De preferência, um dia ensolarado. Mesmo que você esteja no verão, num dia quente,
Se você fizer uma aplicação com o dia nublado e outra aplicação com o dia ensolarado, o resultado vai ser muito maior. São herbicidas muito sensíveis ao clima. Tá? No inverno, no frio, não se faz aplicação aí desses herbicidas. Tá. E o Thiago e o Bechacon tinham perguntado sobre o capim zurique e o capiaçu. O zurique e o capiaçu? Não conheço. Tá? Tá. O zurique também, se não me engano, ele também é da linha dos pânicos, né? E aí envolve a mesma coisa de Mombaça e Tanzânia e Aruana. Embora Tanzânia, hoje, eu não estou recomendando em função da pessoa do pesquisador da Embrapa. Né? Mas é a mesma linha. E o outro não conheço. O outro não conheço realmente o capim. Tá. Legal. O Marcos perguntou sobre a reutilização da cama dos cavalos na adubação. Pode aumentar a propagação de plantas daninhas na pastagem dele? Essa é uma coisa que sempre me perguntam, tá? Dificilmente vai ter problema de plantas daninhas se você... Bom, o que você vai usar? Vai usar serragem, vai usar a serralha, né? Que tipo de cama? Dificilmente vai ter problema de infestação. O pessoal fala muito sobre isso aí, mas não, tá? Não vai ter problema, vai ser mínimo o problema isso aí. Tá? E é interessante que muita gente fala a respeito, também fica com medo de usar a cama das baias em função de vermes. Né? É muito comum isso aí. E eu sempre falo, olha, seus cavalos, seus teus cavalos, nas tuas baias, são bem cuidados, bem vermifugados e faz um bom controle de verme, logicamente, a cama dessas baias também não vai ter problema de verme quando você colocar no pasto. Tá. Legal. Patrick perguntou qual a melhor pastagem em volume, resistência e manejo. Se é realmente o Tifton, né? E o Guilherme perguntou se o Tifton é melhor que a Estrelinha. Bom, vamos pensar entre Tifton, tá? Gigs, Coscross, tá? Que são aí os símbolos. O pessoal discute muito qual é melhor, tá? Qual produz mais em termos de volume, qual produz mais em termos de proteína bruta. Eu falo que a melhor é aquela que você cuida mais, tá? Que você cuida melhor. A diferença entre elas é tão pequena que o manejo vai resultar numa condição muito melhor do que a própria cultivar que você está usando. Tá? Com relação à estrelinha que ele está falando, aí o Tifton, o Gigs, o Coscross, o Russell são melhores. Tá? O que é muito bom de proteína é a estrela roxa africana, mas isso para gado de leite, né? Cavalo não aceita. Raras exceções. Né? Que é um capim excelente para gado de leite. Né? Tá. É um grande, para mim, o maior problema assim, em pastos hoje de aras é a grama estrela roxa africana. Porque você não tem um herbicida específico. Porque é da mesma família. Né? Então, voltando, concluindo, é mais fácil. O que é mais importante o manejo que você dá em termos de educação, em termos de período de descanso, do que propriamente se uma é melhor do que a outra. Tá. Show de bola. O Ricardo perguntou o que você acha do Rhodes e do Gigs. Tem boa produção? Gosto deles, pois a relação CA-oxalato é boa. O do Gigs, né? Ele falou, né? Isso. Tá. O Gigs, eu acho ele um super capim, principalmente para a parte de feno, porque ele tem uma relação folha-como muito mais favorável. Tá? Ele tem muito mais folha em relação ao como. Né? E o valor nutritivo do capim está exatamente no limbo da folha. Tá? Ali que estão os nutrientes. Então, é um capim que eu gosto muito, que eu recomendo
Mas se é área de pisoteio mais intenso, aí o gigs ele é mais rústico. No entanto, por exemplo, a segunda-feira que vem, ou terça, eu estou indo para Guarapuava, uma região muito fria. Numa região muito fria, o gigs dá de 10-0 no Tifton. Em área de feno, o gigs chega a dar um corte a mais no inverno em relação ao Tifton. Tá? Outra vantagem para os gigs em relação também a quem faz feno é que se você tem uma época de chuva que você não consegue enfardar, não consegue cortar, o Tifton ele fica grosso, vai ficar o famoso feno taludo. O gigs, mesmo passado, o talo dele é fino, então ele dá um feno de melhor qualidade. Mas em termos de pisoteio, se você for ter uma área de muito pisoteio, o Tifton é melhor. O que eu gosto de fazer num aras é trabalhar com os dois, né? Ah, legal. Dependendo da região, da área, você utiliza um ou outro, é isso? A famosa história de não colocar os ovos numa cesta só, né? É sempre bom você trabalhar assim. Também, entendi. Agora, se por exemplo, se for numa região mais arenosa, aí eu vou de Tifton. Ele é mais resistente mesmo. Tá? Ele é mais agressivo. Tá, entendi. O pessoal do Aras da Paixão perguntou quais variedades de capins para equinos no semiárido nordestino. Acho que a gente falou um pouquinho ali. A gente já falou do Urocoa, do Buffel, né? Do Buffel e do Antropólogo, né? Isso, falamos. Tirando a opção de Rigak, tá? O Nordeste funciona muito melhor do que aqui, o Nordeste, né? colocar água, fica o melhor lugar do Brasil da América do Sul. Se você tiver água, se você tiver a possibilidade de água. Se você conseguir irrigar, né? Legal. O César perguntou como combater as formigas quem nos pastos de Tifton? Olha, aí existem diversos formicidas, existem diversos tipos de formicidas, não é uma dificuldade. Tá? Existem aqueles formicidas utilizados muito em reflorestamento, e um dos que eu gosto é o Formilix, tá? Que é um herbicida que vem tipo um Formilix ou Formline. Tá? Ele é a base de fipronil. Tá? O que você faz? Ele vem numa bombinha que nem de Ajax aí de limpeza, né? E você esborrifa no carreiro da formiga. Tá? Aí pelo menos uns 4 metros. Ela não mata na hora a formiga, mas ela vai no formigueiro, se contamina e aí mata o formigueiro. Tá? Inclusive, essa é uma dica para aquelas formiguinhas doceiras da cozinha. Olha, que maravilha! Então, é uma base de fipronil, que são excelentes também para controle de cupim. Legal. Quando eu morava em casa, eu tinha muito problema de formiga de cozinha também. Agora, apartamento, acabou. Não tem mais. Mas se você tiver problema, Formilix ou Formline. Formline. Tá notado já. O pessoal do Criatório Monte Terra perguntou qual herbicida é melhor para matar braquiária que está junto ao Tifton? Existem vários herbicidas e existem alguns maneiras diferentes, tá? Muitos usam herbicidas à base de MSMA, muitos usam, tá? E aí que são a respeito que você tem que trabalhar muito bem com o clima. Então, eu falei, a grande parte dos aras usa a base de MSMA. Tá? Mas existe para situações diferentes, recomendações diferentes. Então, não faria uma fórmula, assim, uma receita de bolo. Tá, legal. Essas situações diferentes seriam quais? Seriam o clima? O que muda? Uma das coisas, o clima. Uma das coisas, se eu vou trabalhar com braquiária decumbens, ou se vou trabalhar com braquiária medícula, que é muito mais difícil o controle. Tá? Então, conforme a região, também. Tá? Eu vou controlar essa braquiária na formação ou já ou num local já infestado. Então, legal, assim, isso é importante. os controles de mato, né, do plantas daninhas, e seja a braquiária, né, ou as folhas ar como o Van Schuma, você tem que planejar todo um manejo.
Não existe uma receita de bolo. Você tem que ver como um todo. E às vezes um único herbicida você não tem sucesso, tá? Então é algo que Tá, tem que ser realmente avaliado e estudado. tá, legal. Ó, Andréia aqui falou que eles usam o Tifton, o Gigs e o Terra Verde, mas o Terra Verde é o mais demorado na implantação. Se você consegue esclarecer por que ele é mais demorado, né? Você sabe informar ou... Bom, vamos apostar uma corrida, né? Os dois com o mesmo carro. Um carro a 100 metros atrás do outro da linha de largada. Tá? Em que sentido? Quando você planta os outros, você está plantando de rama. A rama já é uma planta adulta. Você está colocando um pedaço de planta adulta. Tá? Onde, se você for a rama, imediatamente, tendo condições de água, ela já emite raiz e já emite a brotação. Tá? Se você usar a muda de bandeja, então você já vem todo o sistema radicular pronto. Né? Uma coisa é com a semente. Tem todo um processo de crescimento. Né? Uma semente vai gerar um bebê, que aí vai ter que crescer tudo. Se você coloca um pedaço de uma planta adulta, ela desenvolve mais rápido. Tá, legal. O Dona Preta Ranch está perguntando qual a indicação nutricional para o uso de Buffel. Não lembro, você falou já desse capim, eu não lembro o nome. Buffel áridos em equinos. É Buffel mesmo que fala? É o Buffel. Tá? Bufful. Ou Buffel. Né, se você quiser. O Neto, ele mora nos Estados Unidos, então lá ele vai falar Buffel. Viu, Neto? Lá do Rasponteio, né? Ele mora lá. Não, o pessoal do Dona Preta. Desculpa, Dona Preta. O Dona Preta. Tá? Acho que é ele que lá dos Estados Unidos, então lá vai falar Buffel. Nome gringo. Tem nome argentino, americano. Tá. E qual que era a pergunta mesmo? Ai, já até esqueci também. Ai, qual a indicação nutricional do Buffel áridos em equinos? Eu não entendi ainda a indicação. Indicação nutricional do uso para o uso de Buffel áridos em equinos. O Buffel você vai ter 8, 10, 12% de proteína, tá? Se você for trabalhar com os símbolos, você vai ter 12, 14 de proteína. Tá? Você tem o nível de proteína dos símbolos é muito superior ao Buffel. Né? Ao Buffel você vai ter quase que os valores da braquiária. Tá? Porque, claro, ele é um trator, ele vai no deserto quase. Né? Você dificilmente você vai ter um trator que ande a 200 por hora. Né? Ou ele faz bem uma coisa ou faz bem outra coisa. Tá legal. Ó, deixa eu ver. Tem bastante pergunta que saiu um pouco repetida. O pessoal perguntando de novo do capim para climas secos, né? Que é aquele que você falou logo no começo, aqueles 3, que era o Buffel, né? Era um deles também, né? E o que se faz muito, inclusive lá no Tocantins e Goiás. Nossa, que eu falei aí agora. Chama antro alguma coisa, não Andropólogo. O andropólogo. Isso. Inclusive, o andropólogo é muito utilizado em Goiás e Tocantins para pecuária mesmo, né? E lá você tem, no mínimo, 6 meses de seca, né? E ele aguenta bem. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu fui fazer um projeto de pastagem para uma fazenda de pecuária, né? Porque, assim, eu falo muito de pasto de aras, né? Mas eu trabalho muito com pasto para pecuária. E uma das primeiras vezes que eu fui fazer um trabalho em São Miguel do Araguaia, né? E na segunda visita eu levei um pluviômetro. Falei, é importante saber a chuva. E isso era, eu acho que em maio, talvez, maio, junho, né? E eu falei, então você coloca lá na madeira, expliquei, para coletar chuva, né? E eu vi que uns 2 dias depois, eu ainda estava lá, falei, você não colocou ainda? Ah, Rodolfo,
Se eu colocar, vai rachar o sol, é só em setembro que chove. Então, ah, nessa região onde você tem um período seco muito grande, o antropógon ele tem essa vantagem, né? Então, é um Tá, capim para clima seco, o antropógon. tá, legal. É, o Humberto perguntou aqui, a gente vai ter que parar daqui a pouquinho com as perguntas já, vou falar para você falar um pouquinho da sua consultoria online, Rodolfo, mas o Humberto Meirelles perguntou aqui, qual o tamanho médio de piquete para 10 animais? Você tinha falado que depende muito, né, do tipo de animal, o que vai ser, se vai ser um garanhão, se vai ser uma égua, se vai ser, enfim. Mas tem alguma regrinha? Eu não gosto muito de usar regras, tá? Tá. Porque é o Eu seguinte, também aí sei, quando o pessoal depende, me veja pergunta, só. eu também falo, não tem uma regra que vale para todo mundo, Não, 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 né? não. Assim, por quê? Depende do nível da adubação, tá? Até eu falei para você que conforme a adubação, você pode produzir 3, 4 vezes mais capim. Se você produz 3, 4 vezes mais capim, você vai usar 3, 4 vezes menor a sua área. Então, o dimensionamento de capim, o dimensionamento de um piquete, eu faço em relação ao todo, tá? Não assim um animal. Mas, se eu fosse chutar, tá? O que eu não gosto de fazer, se eu fosse chutar, eu trabalharia de uma maneira bem tranquila, de 2 a 3 cavalos adultos por hectare. Se eu trabalho com 2 cavalos adultos por hectare, estou falando de uma maneira muito tranquila. Um nível de tecnologia relativamente baixo, tá? Aí, para 10 animais, vou precisar de 5 hectares, tá? Então, eu vou de 5 hectares. Se eu trabalhar com 3 cavalos adultos por hectare, numa tecnologia também tranquila, aí, para 10, eu vou precisar de 3 hectares e meio, tá? Mas depende... Se eu trabalhar com uma tecnologia baixa, eu vou colocar um animal por hectare. Aí eu vou precisar de 10 hectares para 10 animais. Tá, legal, maravilha. Ó, pessoal, vou deixar salvo aqui, sim, a live, gente. Eu não sei como é que faz isso, porque eu nunca fiz uma live, Rodolfo. Então, falaram que quando você encerra, pergunta se você quer deixar salvo, e aí eu vou deixar salvo. Aqui para todo mundo poder ver, eu acho que fica até 24 horas depois, né? O dia inteiro. O pessoal já está pedindo mais para a gente fazer outra live. Depois a gente vai fazer, né, Rodolfo? Vamos falar. Vai, inclusive eu quero pedir para você, e assim, o pessoal que está aí poderia dar um feedback. Eu pensei numa live sobre implantação de um aras. Tá? Uma implantação de aras envolve 3 setores. Envolve instalações, envolve o piqueteamento, a divisão dos piquetes e a implantação do capim. Eu acho que seria uma live interessante. Mas se você acha interessante, se você acha interessante dar live sobre como implantar um aras, né, que são basicamente esses 3 processos, fora a aquisição dos animais, instalações, piqueteamento, informação de passo, dá um retorno para a gente aí. Tá? Sim, pode deixar. E se tiver muita pergunta aí, a gente marca outro dia aí, né? Vamos aproveitar a quarentena. Eu acho que a gente pode... então, né? Tá todo mundo em casa, é hora de aprender, né? Mas você falou para mim sobre a consultoria online. Como é que é, Rodolfo? Você faz esse trabalho? Você tem feito? Essa consultoria online, eu trabalho com pastagem, especificamente para aras, há 30 anos. O meu primeiro projeto foi em 1990, tá? Então faz um tempinho. Faz um tempinho, né? E a gente vai na propriedade, faz avaliação de tudo e tal, né? O problema é que tem algumas pessoas que já há algum tempo quer a consultoria da gente, mas está em locais distantes. Por exemplo, está lá, eu já tive chamada lá no Acre, lá em Rondônia, Mato Grosso, no Nordeste, muita gente.
E quando é um aras mais expressivo, tudo bem, eles até contratam a ida da gente para lá. E Para se claro, você tem um deslocar. detalhamento muito maior. Mas tem pessoas que, por exemplo, Rodolfo, eu tenho 2 hectares aqui no interior de Pernambuco. Tá? Como você faria para prestar esse serviço? Em função de demandas como essa, eu comecei a trabalhar numa consultoria online. Trabalhar, pensar como seria. E aí, quando entrou a quarentena, eu falei, agora tem que nascer essa criança. Uhum. Essa consultoria, a questão é a seguinte, como não vou na propriedade, então a gente troca muito informações por vídeo, por mensagem, por foto, tá? Por WhatsApp, e vai passando as condições para entender a propriedade. E aí eu vou fazer as recomendações, tá? Eu vou fazer as recomendações seja para implantar uma área, seja para melhorar uma área de pasto, seja para implantar todo um projeto de produção de feno, ou seja, para melhorar uma produção de feno. Tá? Em cima do que o pessoal me chama na prática tem alguns que me chamam só o projeto. Rodolfo, eu quero que você faça o projeto, o resto eu dou conta. Tá? Então, em cima disso, a gente tem um pacote de 1 mês de consultoria online. Durante 1 mês, a gente troca todas as informações. Tem algumas pessoas que, na minha consultoria presencial, falam, Rodolfo, eu quero que você faça o projeto, eu quero que você acompanhe por 1 mês a implantação dos pastos. Tá? Em função disso, nós temos a consultoria por o pacote de 2 meses. E, claro, por mês sai mais barato do que o pacote de 1 mês. E tem algum que fala, Rodolfo, eu quero que você acompanhe todo o processo, pelo menos 6 meses, 1 ano, toda a implantação, a recuperação. Então, nós temos um pacote de 6 meses, onde é feito 8 videoconferências por mês, mais ilimitados, mensagem, e-mail, troca de imagem, isso aí é ilimitado. Tá, tá legal, show de bola. Aí surgiu um ponto de estrangulamento. Tá? Para facilitar algumas coisas, a gente acabou lançando alguns e-books que essas pessoas vão estar recebendo, tá? O e-book está aqui, ó, é formação de pastagem. Aqui tem um passo a passo, tá? Assim, um passo a passo como teria que ser. Só que, por exemplo, calcária, adubação, aí é diferente, não tem nada a ver com uma propriedade para outra. Que herbicida que vai usar, aqui eu falo que nas fases tem que usar herbicida. Que herbicida que tem que usar é conforme as informações que vão ser trocadas. Ótimo, então com isso aí fica muito mais fácil de implantar. Bom, surgiu um outro problema. Grande parte dos funcionários do ARAS tem dificuldade em regulagem de equipamentos. Tá? Não adianta eu fazer uma regulagem, falar, coloque tantos litros de herbicida por hectare se a pessoa não sabe regular de uma maneira eficiente o pulverizador. Ou a calcareadeira ou a adubadeira. Eu tive que elaborar esse e-book aqui, ó. Olha só. Regulagem, pulverizador, calcário. E é interessante que no e-book, embora o nosso tempo está acabando, mas assim, tem muita foto, tá? É muita foto, é uma cartilha, tá? É uma cartilha de como se regula todas as coisas. E aí esses e-books você fornece eles para os seus clientes de consultoria, é isso? Exatamente. Legal. Essa Aí, cartilha, né? Nós estamos no 4º e-book, só para falar. Produção de feno, desde o início do plantio da área, estudo do clima, até produção, comercialização, tá? Estocagem. E como coletar a amostra de solo. Porque se você não fizer uma boa coleta de solo, tudo vai dar errado. É bem importante. Tá? Sim, então, legal. Hoje eu trabalho tanto consultoria presencial quanto a consultoria online. Show de bola, Rodolfo. E pelo visto você é bem detalhista também, né? Com tudo, né? Com todas as suas explicações, com tudo que você falou aqui, eu imagino que deve ser, mesmo que seja online, um trabalho bem completo. Porque eu também, né? Acaba que tem clientes que às vezes a gente não se desloca até a área, às vezes é realmente um projeto pequeno, né? É uma área simples, é uma área, enfim, né? Que não é muito acidentada, a gente consegue, sem problema algum, fazer esse projeto online e a pessoa implantar e tirando dúvidas, né?
Eu acho que é assim, a gente passando a informação com clareza, né, que funciona bem. Uhum. Se a pessoa quiser saber como funciona mais online, entra lá no nosso Instagram Esporte Rural. Na página principal tem o site. E o site tem um descritivo bem detalhado de como funciona a consultoria online, preços, Legal. como que acontece.